Oi, pessoal, voltando. É, sim, ainda estou gravando, ainda é no mesmo dia, mas para não ficar muito longo, né, o vídeo anterior, nem vi quantos minutos terminaram, mas aí eu queria falar mais um pouquinho sobre isso, continuar sobre o tema que a gente estava estudando. Um ponto muito importante que eu não falei, eu disse que agora a gente vai falar sobre os efeitos daquela afirmação, mas sobre o que eu tinha dito, né? Não temos uma alma, somos uma alma. Pedro, da onde é que tira isso? É como tu entende? O que é que tu lê que para entender isso? A gente precisa entender a formação do homem, certo? A formação do homem, Gênesis 1, o capítulo 2, quer dizer, Gênesis 2, versículo 7, certo? Diz o seguinte, uma coisa bem interessante. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Talvez se a tua Bíblia for essa aqui, que ela é a que eu li é a Almeida atualizada, a última atualização que teve. Se tu pegar a versão mais antiga da Almeida, a revista atualizada, e vai ali para Gênesis 2, ele fala bem claramente aqui. Assim, 2,7 diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Essas versões eu gosto muito porque ela deixa claro o seguinte: a palavra que muitas vezes aparece traduzida na Bíblia como alma ou ser, que na minha Bíblia diz o homem passou a se tornou um ser vivente. Essa palavra que na minha está traduzido como ser vivente, na versão mais antiga está alma, é nefesh. E nefesh significa justamente, pode ser traduzida como alma, mas pode ser traduzida como ser, pessoa, criatura, aquilo que é vivo, certo? Estudando um pouquinho a origem das palavras, a gente vê que alma deriva do latim, que é anima. E anima está relacionado com a mesma expressão de animação, de anime, por exemplo, que é um anime, nada mais do que um desenho animado com movimento, dá impressão de vida. Ou seja, alma, a palavra em seu original latim, que vem de anima, está relacionada a movimento, a coisa dinâmica, certo? E nefesh está relacionado a ser vivente. Por exemplo, Gênesis 1:20. Ele fala o seguinte, Gênesis 1:20, Deus está criando aí alguns animais, ele diz assim: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre todo o firmamento. Essa expressão, seres vivos, seres, nefesh, a mesma expressão utilizada para alma ali no Gênesis 2:7. Mas veja bem que interessante. Aí a Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma vivente. A Bíblia não diz o homem passou a ter uma alma vivente. Então a Bíblia ela mostra que a vida nada mais é do que a junção do material, da matéria, com o fôlego de vida. Sim, Pedro, então o fôlego de vida é o espírito, né? Porque tem algumas versões que falam, quando a gente vai, por exemplo, só um momento, tá? Ok? Quando a gente vai ali para Eclesiastes, calma. Quando eu falo e pesquiso, eu acabo passando. Eclesiastes capítulo 12, último capítulo do livro de Eclesiastes. Ok. Deixa eu ver qual versículo, ok? Versículo 7, capítulo 12 do versículo 7 de Eclesiastes diz o seguinte: E o pó volte à terra, como era. Recorda, Deus disse, porque do pó fosses tirado, Gênesis capítulo 13, o versículo 19, ele diz, porque do pó fosses tomado e ao pó tornarás. Então, aqui, em concordância, ele diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí alguns leem aqui, ó, o espírito, a alma da pessoa sai. A palavra utilizada aqui como espírito é a mesma palavra que foi utilizada lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 7, que diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida
Em espanhol fala aliento, aliento ou alento de vida, mas aqui também poderia ser traduzido como espírito de vida. Deus soprou o espírito de vida, certo? E o que é o espírito de vida? Aquilo que dá vida. A gente não tem outra melhor tradução. A palavra aqui é ruá, em hebreu, que equivale a... Deixa eu lembrar sobre a relação a essa palavra em grego. Pneumato ou pneuma. Está relacionada a sopro, vento. E em latim é a palavra espírito. Espírito com S, certo? No começo. Também está relacionado a vento, ar, sopro, ou em algumas expressões está relacionado a coragem, energia, vigor. Então a palavra que é traduzida como espírito, a gente percebe que não tem nenhuma relação com a crença que é disseminada de uma entidade imaterial, coisas assim. Na verdade, o espírito é como um vento vivificante que vem do poder de Deus. E quando a pessoa morre, ou seja, por um acidente ou porque Deus chama essa energia vital, esse fôlego vital de volta, isso daí volta para Deus. Mas não é o espírito, não é a alma da pessoa, certo? Porque aí a gente ia encontrar algumas coerências na Bíblia. E essa ideia de que a alma é imortal, ou quando um morre vai para um lugar, outro sofre, ela é uma ideia que, se a gente comparar alguns textos, entra em contraste, em contradição. E como é que é isso? Né? Vamos agora, depois dessa grande explanação sobre o que é a alma, o que é a vida, né? E a morte justamente seria a separação disso daí. Eu dou um bom exemplo que é a lâmpada. Você tem uma lâmpada aí, eu só tenho a lâmpada aqui, cara. Dá pra ver? Bueno, a lâmpada. Pense que o corpo é a parte física. Se a parte física for lesada, lesionada de uma maneira que não possa sustentar a energia que está dentro da lâmpada, ela deixa de funcionar. Então, é a mesma coisa. Se o nosso corpo ele é atingido de uma maneira que vitalmente não dá para sustentar a vida, a gente morre. Ou se por algum motivo a gente apaga a luz. O que aconteceu com a luz? Deixou de existir. A luz, a gente fala, se foi a luz. Não, a luz não se foi. Deixou de existir. Porque aquilo que fazia com que ela existisse já não está mais ali. Então, a mesma coisa seria essa comparação. O homem, o corpo, a matéria, ele é só matéria até ter a energia vital, o fôlego de vida. Se isso daqui se estraga, a matéria de uma maneira que não dá para sustentar, ou se por acaso Deus diz, olha, chegou tua hora e tira a vida e fica só a matéria. Ok? Então, quais são as consequências daquilo que a gente falou no outro vídeo, certo? As consequências da ideia, da afirmação de que a alma não morre. É o seguinte, o único que prometeu vida na desobediência foi o grande inimigo de Deus. E a declaração da serpente no Éden, é certo que não morrereis, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Todavia, essa afirmação, repousando apenas sobre a autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos, ou seja, em muitas igrejas, e recebe pela maior parte da humanidade tão fascinante e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como o foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina de Ezequiel 18:20, que fala: a alma que pecar, essa morrerá, é dada o significado completamente oposto, que seria a alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. É uma contradição. Ezequiel, ele é claro. Ele fala ali, a alma que pecar, essa morrerá. E a palavra ali para a alma é a mesma utilizada em Gênesis para descrever tanto os animais que foram criados com fôlego de vida, como também o próprio ser humano, Nefesh Kaya, que seria seres viventes, alguma coisa assim. Então a alma, Nefesh. Tanto que nessa Bíblia aqui que eu tenho, deixa eu ver, Nova Almeida Atualizada, quando a gente vai para Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, ele já traz a tradução não como alma, mas ele traz aqui como pessoa. Só um momento.
Ezequiel 18, 20. Está no versículo 4 também, certo? Diz o seguinte: eis que todas as pessoas são minhas. Se tu ler na tua versão mais antiga, provavelmente vai dizer: eis que todas as almas são minhas. Assim como a alma do pai, também a pessoa do filho, a alma do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. A pessoa aqui é a mesma palavra, nefesh, que nessa atualização que deram na Almeida já trouxeram o termo pessoa, porque Deus estava falando ali do indivíduo. E sempre na Bíblia que aparece alma, pode estar, dependendo da palavra que está ali, pode estar relacionada com o quê? Pode estar relacionada com o desejo da pessoa, como eu tenho aqui na minha parede, Salmos 42, o versículo 1. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, suspira o meu ser, suspira a minha vida, o meu desejo. Ele está falando nessa expressão. Mas alma também pode simbolizar pessoa, como aqui foi traduzido, certo? Esse termo nefesh. Você pode pesquisar aí no Google nefesh. Que significa nefesh? N-E com acento F-E-H-S-H, ok? Nefesh. Pesquisa aí, dá uma olhadinha e tu vai vendo isso daí. Ok, continuando sobre a ideia que foi proferida pelo Satanás, somente Satanás, ele disse, prometeu vida eterna dentro da obediência. Ezequiel, ele, claro, aquele que pecar vai morrer. Ou seja, a alma, a pessoa, ela é imortal. Só que hoje é entendido, não vai morrer, aquele que pecar não morre, mas vai viver eternamente. E o que é que gera isso? Geram dois pontos. O primeiro ponto é, as pessoas não conseguem conceber a ideia como Deus pode ser amor e misericórdia e permitir que uma pessoa passe toda a eternidade pagando pelos pecados, que talvez 60 anos, 70 anos de vida, ele passe queimando ali, sofrendo de dores agoniantes, né? Um Deus desse eu eu não quero aceitar. Vou ler o comentário aqui. Ok, dando significado que não morrerá, mas viverá eternamente. Se o livre acesso à árvore da vida tivesse sido permitido ao homem após a queda, o pecado teria sido imortalizado. Foi o que eu falei antes, no outro vídeo. Mas nenhum membro da família de Adão teve acesso, ou seja, não existe nenhum ser humano imortal. Depois da queda de Satanás ordenou, veja que plano maquiavélico. Depois da queda, Satanás ordenou os seus anjos que inculcassem a crença na imortalidade natural, ou seja, que naturalmente o homem é imortal através de um espírito. Tendo introduzido isso, leva o povo a receber esse erro, levando o povo a receber esse erro, deveriam levá-lo a concluir que o pecador viverá eternamente na miséria. Agora, o príncipe das trevas apresenta a Deus como um tirano vingativo, declarando que ele mergulha no inferno a todos que não lhe agradam e que, enquanto se contorcem nas eternas chamas, o seu Criador olha para eles com satisfação. Desta maneira, o príncipe dos demônios reveste com seus próprios atributos o benfeitor da humanidade, ou seja, a crueldade satânica. Deus é amor, Satanás é um inimigo que tenta o homem a pecar e então destrói. Se o pudesse fazer, Satanás faria isso, certo? Então, o que é que acontece? Leva para esse primeiro extremo que eu falei aqui. As pessoas veem a Deus, têm uma mirada a respeito de Deus, um olhar a Deus, não, uma mirada não, desculpa, um olhar sobre a pessoa de Deus equivocada, distorcionada do seu caráter. Lembre-se, Satanás ele trabalha por baixo das linhas, encoberto. Então as pessoas acusam geralmente Deus. E as pessoas acabam indo para Deus não por amor a Ele, mas por medo. Entenderam? Bem, agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Ezequiel. A gente já estava, né? Se vocês abriram, já estava em Ezequiel 18. Agora a gente vai para Ezequiel capítulo 33 e o versículo 11. A pergunta é mais ou menos a seguinte: onde na Bíblia se ensina que Deus ele tem prazer na tortura, na dor de qualquer pessoa, seja ela boa, seja ela mal? Não tem. A gente vai ler como o caráter de Deus, por essa visão, é distorcido
E o que Deus fala sobre essa condição, veja. Ezequiel 33, versículo 11, diz o seguinte: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos do vosso mau caminho, pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Bem, a gente vê aqui que Deus, ele é amor. O desejo que ele quer é que todos se arrependam de seus pecados. Não porque, ó, se arrependa, senão você vai morrer, ou você vai queimar eternamente. Não, mas porque é lei. O salário do pecado é morte. Se a lei pudesse ser mudada, se o princípio do céu pudesse ser mudado, Jesus não teria tido a necessidade de morrer na cruz. Ele morre justamente para pagar o preço, certo? Continuando. Então a gente vai, eu já falei essa primeira heresia do tormento eterno. O mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Satanás tem esboçado o caráter de Deus com cores falsas. Nosso misericordioso Criador é receado, temido e até mesmo odiado. As opiniões até aterrorizadoras acerca de Deus que são espalhadas ao mundo pelos ensinos do púlpito têm feito milhões de céticos e descrentes. Isso a gente pode encaixar dentro do vinho de Babilônia, que fala lá no Apocalipse. A grande meretriz que tem dado a beber do seu vinho, que isso são falsas doutrinas que são ensinadas. E qual é o efeito disso? Corromper o caráter de Deus. Qual o segundo efeito? O segundo efeito é o oposto. Enquanto uns chegam ao ponto de odiar a Deus, e pensar que ele vai queimar eternamente, outros não. Pensam o seguinte: não, se a alma é imortal e a pessoa vai viver para sempre, independente do que tenha feito, e Deus é tão misericordioso, então acho que no final das contas ele vai acabar terminando salvando todos. Não importa se você foi bom, se você foi ruim, se você obedeceu, se você não obedeceu. O que você fez, a vida leva as pessoas para o lado oposto. Numerosa classe é levada para o erro oposto. Vem que as escrituras representam Deus como ser de amor e compaixão e não conseguem crer que ele destine suas criaturas ao fogo de um inferno a arder eternamente. Crendo que a alma é de natureza imortal, conclui que toda a humanidade deverá salvar-se. Assim, o pecador pode viver em prazeres egoístas, desatento dos preceitos de Deus e ainda assim receber o favor divino. Tal doutrina, admitindo a misericórdia de Deus, mas ignorando sua justiça, agrada ao coração carnal. Então aqui, que foi que a gente viu e estudou hoje, a gente viu o primeiro ponto, entendemos um pouquinho sobre a natureza do que é a vida, como se constitui a vida biblicamente. O que foi o sopro de vida? Deus soprou ali o espírito, a alma da pessoa? Não. Deus soprou ali vida. E aí você, Pedro, mas como assim? Não tenho a resposta. Só sei que o que a Bíblia ensina, quando você lê e analisa o texto, é que aquele sopro foi um sopro que deu vida. O poder de Deus, através daquele sopro, deu vida à estrutura física. É tão interessante, eu estava estudando sobre isso, que fala que o Nefeshman, está relacionado muito também a essa questão da respiração, ou também é traduzido Nefesh. É Nefesh? Nefesh é traduzido no grego como psique, ou ser consciente, a ideia, não? O que é traduzido como alma, em alma, deriva do latim anima, que no hebreu seria nefesh, que no grego seria psique, que está relacionado à mente, né? Essa ideia de unidade e tudo. Então, quando uma pessoa tem morte cerebral, por exemplo, mesmo o corpo estando funcionando, as pessoas dizem, não, já está morto, morreu. Não tem mais vida ali. É uma coisa que está intrínseca ao ser.
ok? Então a gente viu esse conceito hoje. Outras coisas que a gente viu foi a declaração de Deus. Olha, a alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, a gente viu que ali é nefesh, que significa a pessoa, o ser que pecar, esse vai morrer. Claro que para pecar, o ser tem que ter racionalidade, né? Os animais não pecam porque eles não têm discernimento. A gente sim, certo? Mesmo tendo sido criado de uma maneira semelhante, no sentido de ser pó também, os animais são pó, e ter recebido o sopro de vida, o fôlego de vida, de uma maneira diferente. O homem, Deus ali, ele sopra, né? Mas ok, isso daí é um tema para depois. A gente viu sobre os efeitos, dos efeitos colaterais da ideia, da teoria de uma alma naturalmente imortal, um espírito imortal. É ou um Deus muito carrasco, isso de amor dele é mentira, as pessoas têm medo, chegam a ser céticas e odiar esse Deus. E outro extremo é não, já que o ser humano é imortal, vai viver eternamente, e isso agrada muito aqueles que têm suas paixões carnais, porque pouco importa, Deus é pai de todo mundo, né? É a expressão que a gente escuta muito, isso daí. Então, hoje a gente fica por aqui. E o que termina é, Deus ele não tem prazer na morte, na tortura, na dor de ninguém. Ele ama o pecador, seja o pior, ou seja até você, até eu. Somos pecadores também. A Bíblia disse, a gente viu no outro estudo, né? Todos pecaram. Todos pecaram e a morte passou a todos, certo? Mas ele entende que a pessoa precisa escolher o caminho, ok? E no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito de salvação universal, como esse conceito ele gera algumas discrepâncias e ignora alguns pontos da Bíblia, ok? Então, para você, uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite e espero você no próximo vídeo, ok? Que Deus nos abençoe. Um abraço forte.